Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Aqui quem fala é a Cíntia Moreira e hoje estou aqui com mais um devocional no canal para já começarmos o nosso dia na presença do Senhor, agradecendo ao Senhor, agradecendo a Ele por nos permitir viver mais um dia e hoje estaremos meditando na palavra do Senhor novamente, orando, buscando a orientação de Deus, estaremos meditando na palavra do Senhor Jesus, em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Mas antes, quero pedir a você que acabou de conhecer o canal, que ainda não é inscrito, que não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para que sempre que eu trouxer um devocional ou vídeo novo aqui no canal, você possa receber a notificação, tá bom? Vamos iniciar então o nosso devocional? Hebreus 11, versículo 6, nos diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém. Isso nos faz refletir muito. Às vezes, as orações que fazemos ao Senhor, elas não são respondidas positivamente, ou seja, da forma que queríamos, porque às vezes nós não oramos com fé. Às vezes nós simplesmente não cremos. Oramos, mas sem fé. E Jesus, quando nós analisamos a palavra do Senhor, nós percebemos que ele não pôde fazer milagres na sua cidade natal por causa da incredulidade daquele povo. Mateus, no capítulo 13, no versículo 58, nos diz isso. Então, as Escrituras nos dizem, como nós lemos, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquela pessoa que dele se aproxima precisa crer que ele existe e ele recompensa aqueles que o buscam, né, verdadeiramente. Então, a incredulidade pode limitar as nossas orações. E quando pensamos de forma negativa, nós percebemos que muitas vezes isso pode influenciar, porque nós não devemos falar negativamente, devemos ter fé e as palavras têm poder. Porque quando pensamos assim, realmente não creio que isso possa acontecer, estamos essencialmente cancelando nossa própria oração. Por isso é muito importante ter a fé e não acreditar que a palavra de Deus, no que a palavra de Deus diz é verdade, é definitivamente chamar Deus de mentiroso. E Deus é capaz de fazer o impossível acontecer, mas para isso nós devemos ter fé, ter a ação. A fé é a ação, devemos acreditar e crer no que Deus é capaz de fazer. Tiago nos diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Nós lemos agora Tiago, capítulo 1, nos versículos 5 ao 7, e percebemos que nós devemos orar com fé, porque se nós não tivermos a fé, nós devemos seguir o exemplo do homem que disse a Jesus: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Passagem de Marcos 9, no versículo 24. Então ele pediu ao Senhor para que aumentasse a fé dele, para que tirasse sua incredulidade. E nós devemos fazer o mesmo ao Senhor. Nós devemos orar com fé e pedir ao Senhor que alimente a nossa fé, para que nós possamos acreditar no que Ele é capaz de fazer. E devemos orar, mas assim como a própria palavra diz, oração, você deve orar, pedir ao Senhor, mas também deve ter a ação. A ação é você meditar na palavra do Senhor, ler a Bíblia, porque assim você vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida, você vai aumentar, alimentar a sua fé, porque para você ter mais fé, se tornar próximo de Deus, você precisa conhecer, e para conhecer é através da leitura da palavra
e da oração. Então, se você ora sem fé, a sua oração não funciona. Nós precisamos ter a fé. Não precisamos ter uma super fé, mas precisamos ter um pouco de fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, como a palavra de Deus nos diz. Porque onde tem fé, Deus age. Pela fé, vemos tantas histórias, passagens bíblicas que mostraram pessoas que tiveram fé e puderam ver Deus agir em suas vidas. Por isso nós precisamos ter a fé, porque Deus vai agir na nossa vida. Então a fé não é só você ter essa concordância intelectual. A fé é a ação, é um consentimento da vontade para a concordância do entendimento. Então a fé é você crer no incrível, como é uma frase que sempre eu gosto muito de refletir nela, que muitas vezes aparece na internet. A fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Então por isso creia, porque Deus é capaz de fazer o impossível na tua vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor pedindo que Ele aplique essas palavras no nosso coração? Senhor Jesus, nós estamos aqui mais um dia. O Senhor nos permitiu viver mais um dia e somos muito gratos ao Senhor por isso, Pai. Te peço que abençoe todo o nosso dia, todas as nossas ações, os nossos momentos, os nossos planos e projetos no decorrer desse dia. Que o Senhor, Deus, esteja agindo com tua mão santa e poderosa. Entregamos os nossos dias, todos os nossos dias nas tuas mãos, ó Pai. Te peço também, ó Deus, que a palavra que aqui foi lida e explicada venha ficar gravada em cada coração, em cada pessoa que está acompanhando esses devocionais, que está assistindo esses vídeos, que, ó Deus, a fé dessa pessoa possa ser alimentada, aumentada cada vez mais e mais. Nós cremos em Ti, ó Pai, temos a fé, e por isso peço, ó Pai, que aumente-nos a fé. A nossa fé necessita de fortalecimento e precisamos, ó Pai, mais e mais de Ti. Te peço, Pai, que também venha perdoar os nossos pecados, pois muitas vezes, ó Deus, nós duvidamos do que o Senhor é capaz de fazer. Te peço, ó Deus, que acalme o nosso coração, nos ajude a crer no que o Senhor é capaz de fazer na nossa vida, porque nada é difícil demais ou impossível para o Senhor. O Senhor tudo pode fazer. Nós oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então esse foi o nosso devocional. Eu espero que essa palavra venha ficar bem gravada no seu coração e que a cada dia possamos buscar aplicá-la na nossa vida. Peço a você que compartilhe essa palavra com seus amigos, esses devocionais, que possam alcançar muitas vidas dessa forma. Então já vai compartilhando, deixando aquela curtida, que é muito importante para esse vídeo ser recomendado e alcançar muitas pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo devocional. Que Deus te abençoe.